noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Orgulho e humildade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, especificamente onde trata com o tema o orgulho e a humildade, o Espírito Le Corbusier vem colocar e lembrar-nos que a humildade entre nós é uma virtude esquecida. Quando ele começa a tratar da humildade no capítulo, esta é uma das primeiras observações que ele faz sobre esse esquecimento de nossa parte quanto a essa virtude tão nobre e de que todos nós certamente somos carentes. E Vinícius, no livro Seara do Mestre, ele vem justamente tratar deste capítulo, interpretar, falando-nos dessa humildade de espírito a que Jesus se referiu nas bem-aventuranças. E ele então começa fazendo-nos um questionamento. Por que não bastou ao mestre dizer da importância da humildade, do valor da humildade para se ganhar o reino dos céus? Ele disse, bem-aventurados os humildes, ou pobres, como está lá, de espírito, acrescentando aí, de espírito. Justamente porque há várias formas para entendimento do que vem a ser a humildade para nós seres humanos. A representação dessa virtude para nós. Assim, pode alguém nascer numa condição humilde, ter uma posição social humilde, como assim podemos considerar, ter maneiras de se vestir, que podemos considerar também humilde, mas, ao mesmo tempo, vivendo desta forma, que para nós classificamos numa condição humilde, este ser que assim está, nessa situação, podemos ainda observar que nem sempre ele vem a ser portador da humildade de que Jesus falou. De outras vezes, a pessoa pode ter maneiras de falar, de se comportar, de olhar, que para nós representa um comportamento de humildade. Mas que no fundo este ser, que para nós, pela sua forma de agir, de se comportar, por ser discreta, moderada, pode estar trazendo no seu ser uma extrema soberania. Joana de Ângeles, ela sempre se refere a esta condição que o ser humano ainda traz em si de infelicidade, que é a soberania. Falando-nos justamente dessa postura que muitas vezes adotamos, onde exigimos tudo do outro. Determinamos, somos autoritários, mas não admitimos de maneira alguma que faça da mesma forma conosco. Em outras palavras, orgulho exagerado, presunção. E essa soberbia é que faz com que o orgulho age em nós de forma que não aceitemos de maneira alguma nenhum
observação quanto ao nosso comportamento. A mínima crítica já nos incomoda. Faz com que venhamos com muita facilidade ressentirmos com os outros por pequenas ofensas que nos são dirigidas, tendo extrema dificuldade para perdoar coisas que poderiam ser relevadas facilmente, mas que para nós, naquele momento de orgulho, tem uma proporção enorme. E principalmente, é esse orgulho exagerado, esse comportamento soberbo, que faz com que, diante de alguém que seja para nós uma ameaça, por poder nos diminuir, superando-nos em algo ou em algumas coisas, que consiga fazer melhor que nós, aí, normalmente, surge em nosso ser o desprezo a essa pessoa, o azedume por essa ou essas pessoas que representam para nós essa ameaça, ou se destacarem, ou nos superar em algo que consideramos que somos extremamente bons. No nosso orgulho, assim pensamos. Então, humildade, ela não está diretamente relacionada às circunstâncias em que a pessoa se encontra. Tem mendigos extremamente orgulhosos. Não é o fato de estar numa condição humilde que vai garantir a humildade de espírito de que Jesus falou. E sim o aproveitamento, o entendimento da situação em que se encontra. Daí terá o surgimento da verdadeira humildade, que é uma conquista da alma. Outros têm poder em suas mãos, muitos haveres, tentações materiais que podem colocá-los com o orgulho sobressaltado e conseguem manterem-se humildes e servindo a muitas pessoas, muitas vezes no anonimato. Então, como dissemos e reforçamos, não são as circunstâncias, é o aproveitamento que se faz da situação em que a vida nos manda. Sendo então a virtude da humildade tão nobre, tão necessária a todos nós, gostaríamos certamente de entender como podemos avaliar em nós se ela já se faz presente em nossos sentimentos. E é o Espírito Valério, através da mediunidade de Valdo Vieira, no livro Bem-aventurados dos Simples, que ele coloca que quando já conseguimos nos sentir no direito de reclamar de algo, de alguém, e não o fazemos, deixando para lá, não considerando ser tão importante assim, relevando, ou quando já podemos fazer o mal e optamos em fazer o bem, aí é a vingança de que ele está falando.
quando aquela oportunidade chega para nós de fazermos o mal para aquele que em outro momento fez mal para nós, e escolhemos o bem como oportunidade de resposta, de revide, então Valério nos diz, é porque a humildade está se instalando em nosso coração. Teve a oportunidade de reclamar, de queixar, de reivindicar o que acreditava ser de seu direito e não o fez. Para não trazer complicações maiores, ou por considerar que não era tão importante assim. Ou fazer o bem quando poderíamos estar fazendo o mal. São parâmetros que Valério nos oferece que nos ajudam realmente a avaliar a presença da humildade em nossos corações ou não. Assim, o que vai representar a humildade em nossas vidas? Que importância ela realmente terá para nós no nosso existir? Ela nos ajuda a avaliar e, em consequência, reconhecer os nossos defeitos. É só ela que pode nos ajudar nesse reconhecimento, admitir o que há em nós e que necessita de correção, que não está bem, que é motivo de sofrimento, que atrapalha a nossa vida, que dificulta a nossa existência. Porque o nosso sofrimento está muito mais atrelado à não admissão do que realmente somos. Dentro daquilo que representa de negativo em nossa vida. A partir do momento que passamos a admitir o que carregamos em nós, que precisa ser melhorado, o fardo se torna mais leve. E então é a humildade que vai nos ajudar nesse exame. E principalmente nessa palavra poderosa, reconhecimento. Admitir para nós mesmos o que detectamos e que precisa ser melhorado no nosso íntimo. Porque quem trava essa avaliação? O orgulho. O orgulho não nos deixa fazer esse reconhecimento, como também nos ajuda a disfarçá-los, a cobri-los. No livro Unidos pelo Amor, a irmã Defoe, ela coloca além de muitos ensinamentos que ela tem, profundos, interessantes, de linguagem muito fácil, em um dos capítulos, o capítulo 17, ela coloca uma frase onde diz assim, que normalmente somos escravos do orgulho quando buscamos reconhecer defeitos nos outros, tentando assim sentirmos melhor. É aquela sensação que certamente já experimentamos. Eu sou egoísta, mas fulano é mais que eu. É uma sensação de conforto, pro orgulho. Eu sou maledicente, mas fulano é muito mais que eu. Chega a respirar. Chegamos a respirar com alívio. Porque colocamos o defeito do outro muito maior que o nosso e nos ocupamos muito mais
em ficar detectando o que o outro tem de errado, deixando de lado o que temos em nós a ser melhorado. Não sobra tempo. E a reforma íntima, Joana de Ângeles diz que ela podemos ter em nós, que ela está se instalando em nosso ser a partir do momento em que temos essa preocupação em nos observar atentamente, desocupando-nos de observar o outro nos seus defeitos, observar o outro no que ele tiver de melhor e puder nos ajudar. Mas no que for de defeito, de correção, de melhoria, a observação direta primeiro estará em nós. Aí sim, estamos entrando, segundo Joana de Ângeles, no processo de reforma íntima. Ele está se instalando em nós. O orgulho é filho direto do egoísmo. E o grande adversário da humildade. Faz com que nós, seres humanos, nos coloquemos desajustados em meio ao grupo social que vivemos. Muitas vezes apresentando até um comportamento doentio, a soberba, a soberbia doentia. Como também sempre nos tornando pessoas de difícil relacionamento. E de onde vem tudo isso? Por quê? De repente alguém está nessa encarnação vivendo numa condição de extrema humildade, pelos poucos recursos que tem para sobreviver, privado de estudos, de uma profissão digna, mas mantém uma altivez, um orgulho. De onde vem isso? Ou de outras, como também já dissemos, vivem em condições favoráveis para tudo isso, e esse orgulho transpira na sua maneira de olhar, na altivez com que fala, na arrogância, na prepotência. Por que isso tão forte na alma? No livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, ela vem conduzir o nosso pensamento para existências anteriores, onde assumimos cargos, onde vivemos em situações muito favoráveis para nós, na exaltação do nosso corpo, e não terminamos bem. Foi concluída no desequilíbrio. Arrastamos, e hoje ele vem ainda perturbando-nos e dificulta a nossa vida, pois o perdão se torna muito difícil, a reconciliação, a admissão dos nossos erros, o voltar atrás em determinadas posturas, porque o orgulho, muitas vezes, quando poderíamos voltar atrás em determinadas decisões, ele vem e diz para nós, em sua personalidade: você é um fraco, não tem opinião bem formada. Quantas vezes voltar atrás em determinadas posturas, decisões que tomamos, só poderia fazer-nos um bem maior. Então, assim,
o orgulho acaba conduzindo-nos intimamente. Pode estar atrelado, como dissemos, a reencarnações que tivemos, onde nos foi oportunizado destaque, como também, e não desencarnando, terminando a encarnação bem, retornamos com um desequilíbrio, como também, de retorno ao plano carnal, alimentamos ainda em nossa mente muito forte tudo que fomos no passado, onde tivemos comodismos, privilégios. E aí a aceitação dessa reencarnação em condições bem contrárias a anteriores nos faz assim. Faz com que esse orgulho ainda se apresente muito na nossa maneira de falar, no nosso agir, em todo o nosso ser. Então, Joana vem nos esclarecer. Está muito relacionado a existências anteriores e causa-nos incômodo, muito incômodo. O orgulho não facilita a nossa vida, ele dificulta a nossa existência. E ela ainda faz uma análise do comportamento nosso quando somos extremamente orgulhosos. E ele nos impõe, o orgulho, a solidão. Porque normalmente nos isolamos das pessoas e não conhecemos, não passamos a entender a felicidade de se conviver com outras pessoas. Elegemos, por imposição, do orgulho a solidão. Acabamos nos tornando pessoas de fácil atrito. Dificilmente nos entendemos com as pessoas e as pessoas, naturalmente, têm dificuldade de se entenderem conosco. Por não acreditar no amor, desconfia de tudo, diz Joana de Ângeles, no comportamento do nosso orgulho. Não acreditando no amor, somos extremamente desconfiados, principalmente em relação ao amor. Como também pela carência afetiva, que passa a ser muito forte em nós, enquanto orgulhosos, então vamos adotar a postura da crueldade. Então, nos tornamos aquela pessoa sempre defensiva, muito dura, muito exigente, intransigente, para disfarçar toda essa carência afetiva que carregamos em nós. É o orgulho comandando a nossa existência. Quem vê esse orgulho? Quem tem coragem de enfrentar o orgulho? O sofrimento. Ele bate na nossa porta, então ou nos rendemos ou nos tornamos piores do que já estamos. Ele vem, o sofrimento, para enfrentar o orgulho. Se não cedemos, a dor se torna maior ainda. Se passamos a ceder, tudo se torna mais fácil. Porque o orgulho, ele tem uma energia poderosa, maléfica, mas poderosa. E se pegamos essa energia e nos esforçamos para transformarmos, melhorando-nos, buscando essa energia numa transformação que ela seja positiva, superior, os benefícios para nós serão enormes, porque nos tornaremos extremamente generosos pela transformação que foi alcançada no nosso ser, pela vitória nessa luta contra o orgulho. Então, o mesmo poder destruidor que esse orgulho tem, ele também tem regenerador, de bondade. Cabe a nós essa decisão de travar essa luta ou não, arrastarmos por mais tempo, adiarmos por mais algum tempo também esse encontro
encontro com esse inimigo maior, que é o orgulho. Para ilustrar o que estamos tentando explanar, procurando explanar na noite de hoje, vamos buscar no exemplo da natureza uma história, onde um abacateiro muito orgulhoso conseguiu produzir um fruto belíssimo. E todos que passavam por aquele abacateiro admiravam aquele fruto, pela beleza que ele expressava. E muitas pessoas começaram a desejar, lógico, o caroço, né, a semente, para poder fazer o plantio, acreditando que aquele fruto poderia produzir muitos outros abacateiros que teriam a mesma qualidade de fruto. De tanto ouvir elogios, aquela fruta foi se tornando extremamente orgulhosa, ali junto com sua árvore mãe. A vaidade tomou-lhe conta, então ela começava a idealizar. Quando houver o plantio, eu não vou querer ser plantada junto com outras árvores menores. Vou querer um lugar de destaque. Minha semente é muito nobre para me misturar com outras árvores inferiores. E assim ia tecendo pensamentos extremamente vaidosos. Até que chegou o momento que ela foi colhida, foi saboreada, a fruta, e houve o plantio para que uma nova árvore surgisse daquela fruta. Só que o plantio foi feito entre outras árvores menores. E ela não gostou. Se sentiu ofendida, extremamente ofendida. E como protesto, se recusou a se desenvolver normalmente como aquele que a havia plantado desejava. Dificultou o processo. O homem que havia plantado aquela semente, percebendo que ela não estava no seu desenvolvimento natural, começou a lhe dar mais atenção, colocou mais adubo, fez todos os cuidados. Então ela resolveu ceder que iria nascer. Mas não nasceu com a beleza que se esperava. Então o seu dono, ainda preocupado, acreditou que fosse em razão das outras plantas menores que ali estavam. E fez uma limpeza geral. Retirou todas. Queria só o abacate. Aí ele adorou. Sentiu-se muito bem com aquela atitude do seu cuidador, porque era o que realmente ele esperava. Então foi crescendo, se desenvolvendo, quando de repente, no amanhecer de um dia, lá estava o abacate, tudo deformado. Durante a noite, as formigas que sempre habitavam aquele lugar e circulavam entre todas as plantas, não achando as outras plantas, resolveram atacar a única que estava ali, o abacate. Foi a destruição daquela árvore vaidosa. O seu dono ficou tão decepcionado, entendeu a bobagem que havia feito, e a árvore, não resistindo, acabou morrendo. Esse abacateiro representa muito bem cada um de nós no nosso mundo. Quantas vezes queremos destaque? Eliminamos quem está perto de nós e pode ser um motivo de ameaça, de incômodo, e vamos trabalhando muito bem sozinhos. Quanto mais sozinhos, melhor. Até que um dia vamos nos iludindo com aquilo que acreditamos possuir e que na verdade ainda não é conquista. A vaidade toma conta do nosso ser e nos consideramos melhores que os outros em quase tudo. Mas Deus, na sua bondade,
chega um momento em que nos oferece a lição verdadeira, como chegou as formigas para o abacateiro. E tudo aquilo que pensávamos que fosse nosso, que já éramos possuidor, o orgulho, o tolo orgulho que sustentávamos por uma inteligência bem desenvolvida, por um sobrenome famoso, por uma condição social destacável, por um emprego muito invejável e tantas outras coisas, por um corpo bem definido, por um talento que se destaca. Então essas pequenas coisas que faz a nossa vaidade engrandecer, Deus na sua bondade vem, num segundo, para nos mostrar que o orgulho deve ser combatido em nós. Porque o que acreditamos ser tão importante e nosso, na verdade, ainda não conquistamos. As coisas materiais, é muito dito isso aqui na doutrina espírita. As coisas referentes ao mundo são transitórias. Passa muito rápido. Unicamente o que é verdadeiro são as conquistas do nosso espírito. É inalienável. Isso sim. O resto, não adianta a gente se iludir. O sobrenome, depois que a gente morre, fica. O corpo bonito, fica. A casa, o carro, o emprego, a posição social, passa. Só fica o que foi conquistado em nossas vidas. Essa é a verdade, e que aprendemos com a doutrina espírita. Então, assim, vale a pena ser humilde? Pelo esforço pertinaz que deve existir de nossa parte, vale a pena? Vale. Vale muito a pena. Porque de uma atitude humilde, nós nunca vamos nos arrepender. Agora, de uma atitude orgulhosa, certamente vamos lutar, gemer, sofrer, chorar, com culpa e aflição. Mas de uma atitude humilde, só satisfação. O exemplo maior temos no nosso Mestre Jesus. A nossa inspiração, o nosso sustento. Que nos encoraja para sairmos dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Lutando contra esse inimigo terrível que todos nós trazemos. O orgulho. E buscando firmeza nos passos para cultivar a humildade. Calar quantas vezes forem necessárias. Pedir perdão, sem preocupação se o outro vai perdoar ou não. Mas nós tivemos esse desejo de voltar e pedir perdão. Acreditar na nossa pequenez. Que a humildade vai sempre nos fazer desejar aprender. Será uma meta em nossa vida. Aprender, aprender. Porque ela estará nos mostrando a todo tempo. Você ainda não sabe nada. Você ainda não sabe nada. Então aprender. Aprender uns com os outros. Então ela vai nos conduzindo sempre para um caminho de luz. Para um caminho de ação. Mas temos que estar alertas. Muito alertas, muito atentos ao convite que ela vem nos fazer. E que muitas vezes o orgulho nos cega e não nos deixa fazer. Muito obrigada pela atenção de todos, pelo respeito e desejamos um feliz retorno aos nossos